Pessoal, a nossa tratativa é sobre princípios da Seguridade Social. Então, antes de tratar dos princípios da Seguridade Social, nós temos que lembrar que a Seguridade Social, para efeito de prova e até mesmo de conhecimento, também é regida pelos princípios gerais, ou seja, princípio da igualdade, da legalidade e do direito adquirido. E também de princípio específico, né? Que é o solidariedade, né? Previsto implicitamente na nossa Constituição Federal, e dos princípios condicionais, que na nossa Constituição, artigo 194, parágrafo único, objetivos da Seguridade Social. Então, começando aí com os princípios gerais, vou falar do princípio da igualdade. Veja, Jean-Jacques Rousseau, ele questiona em seu livro Discurso sobre as Origens e os Fundamentos da Desigualdade dos Homens. O homem nasce igual ou a sociedade o torna desigual? Na verdade, a natureza faz as pessoas desiguais. A lei não pode torná-las exatamente iguais se elas são naturalmente diferentes. A igualdade está no direito à vida, ou seja, de nascer, que é uma oposição ao aborto, direito de ser livre, oposição ao trabalho escravo, né, por exemplo, e no direito de ter uma vida digna, conforme preceitua o artigo 1º, inciso 3º da nossa lei maior. Mas, tratando do princípio da igualdade, o artigo 5º da nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Estamos falando do princípio da isonomia ou da igualdade perante a lei. Esse princípio, especificamente, é direcionado a quem? Ao legislador derivado, ao legislador infraconstitucional, o parlamentar, que fica vinculado ao legislar, ou seja, criar leis, entenda-se como direitos, igual para todos os cidadãos. As diferenças aceitas e existentes entre homem e mulher é determinada pela própria Constituição Federal. No tocante à Seguridade Social, deverá haver igualdade no pagamento de contribuições, conforme o artigo 150, inciso 2 da nossa Constituição, como na concessão de benefícios em relação a pessoas que estejam nas mesmas condições. Com isso, temos a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, e a igualdade material, que abarca o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Princípio da legalidade. Esclarece o artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Veja, estamos falando do princípio da legalidade, da reserva legal. A palavra lei, desse inciso aí, se refere o quê? A norma originária, oriunda do poder legislativo, já vista o poder executivo expedir portarias, ordem de serviços, decretos, etc., que não podem ser considerados leis. Com isso, só haverá obrigação de pagar determinada contribuição previdenciária ou concessão de benefício da Seguridade Social se houver previsão na lei, segundo o artigo 150, inciso 1 da nossa Constituição e conforme o artigo 97 do nosso Código Tributário Nacional. Se não estiver na lei, não há o que se falar em contribuição compulsória, muito menos direito a determinado benefício. Princípio do direito adquirido. Primeiramente, é preciso fazer a distinção entre direito adquirido, faculdade e expectativa de direito. A faculdade de direito é anterior ao direito adquirido, ou seja, é um meio, um instrumento de aquisição do direito. Já a expectativa de direito acontece quando o beneficiário ainda não reuniu
todos os requisitos, ou seja, as condições para adquirir o direito, que ainda não faz parte do seu bem jurídico, do seu patrimônio jurídico, muito menos exercitá-lo de plano. Na expectativa de direito, existe somente a esperança, a possibilidade, a probabilidade de adquirir o direito com o transcorrer do tempo, tá? No direito adquirido se traduz em um fato já realizado na vigência de uma lei anterior. Com isso, o que se pretende com o direito adquirido é a tutela do bem jurídico do benefício incorporado. Ou seja, é a tutela do bem jurídico, ou seja, patrimônio jurídico beneficiário incorporado. Ação qualquer mudança no futuro. Entendimento afasta-se a aplicação de legislação nova diante da situação anterior. Ou seja, aí, nesse caso, nós temos o efeito da nova lei que é as nunc, dali em diante. Questão de prova. O ato jurídico perfeito está contido no direito adquirido. Não há o que se falar em admissão em um direito adquirido que não seja oriundo, originário de ato jurídico perfeito, que é aquele que se originou sob o domínio da lei anterior, a lei antiga. Logo, o benefício concedido ao segurado é um ato jurídico perfeito. O respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada é cláusula pétrea em nossa lei maior. Está lá na nossa Constituição. Não podendo ser modificada por emenda constitucional, conforme preconiza, conforme fundamenta o artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º da nossa Constituição. Segundo o STF, na súmula 359 diz, abre aspas, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários. Lembrando que não há o que se falar em direito adquirido diante de uma nova Constituição. Inclusive, em nossa lei maior, no artigo 17 do ADCT, ele faz essa previsão. Atenção! Reforma Previdenciária número 20/98. Veja, trata de alguns direitos adquiridos, como o artigo 3º diz, abre aspas, é assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes que até 16/12/98 tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, a lei da época. E o parágrafo 2º, também da Reforma Previdenciária número 20/98, diz o seguinte, os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de 16/12/1998, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor, à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. Atentem para isso. Qual é a polêmica aí? A reforma da Previdência de 2019 prevê a anulação das aposentadorias concedidas ou que venham a ser concedidas com a contagem de tempo fictício. Ou seja, a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, altera o sistema de previdência social e estabelece regra de transição e disposições transitórias. Veja, artigo 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional para fim de concessão de aposentadoria, observando-se a partir de sua entrada em vigor o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da nossa Constituição Federal.
Emenda Constitucional número 103 de 2019. O problema está no parágrafo 3º, que diz o seguinte: parágrafo 3º do artigo 25 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado, obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Para entender essa polêmica, é preciso analisar a timeline, ou seja, a linha do tempo. Foi a Emenda Constitucional número 20/1998 que extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço nos regimes próprios e a transformou em aposentadoria por tempo de contribuição, convertendo de forma instantânea, por norma transitória, todo o tempo de serviço considerado na legislação anterior como tempo de contribuição para o novo regime. Parágrafo 3º do artigo 25 da Emenda Constitucional número 103 de 2019 é norma e claramente retroativa, pretendendo retroagir seus efeitos no tempo em quase 21 anos. Com isso, acaba por ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica, uma vez que pretende violar um conjunto de direitos que já foram incorporados ao bem jurídico, ao patrimônio jurídico dos servidores, que cumpriram todas as normas vigentes à época da concessão de suas aposentadorias, atendendo a todas as condições até então exigidas. Então, senhoras, estamos diante de uma inovação inconstitucional preconizada pela emenda número 103 de 2019, que impossibilita o cômputo do todo fictício e desconstitui situações jurídicas já estabelecidas, já consolidadas, violando assim o núcleo essencial da tutela constitucional, que não pode ser alterado nem mesmo por emenda constitucional, uma vez que viola, sobremaneira, cláusulas pétreas da nossa Constituição. Vamos falar agora de um princípio específico, que é o princípio do solidarismo, ou da solidariedade, ou do mutualismo, dependendo aí da doutrina ou da questão de prova que você venha a se deparar. Bom, temos em nossa Constituição o princípio da solidariedade como pressuposto genérico, como aponta o artigo 3º, inciso 1, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária. Traduzir entendimento para a Seguridade Social. Aqueles que possuem melhores condições financeiras devem contribuir uma parcela maior para custear a Seguridade Social, e aqueles que têm menores condições de contribuir devem ter uma participação menor no custeio da Seguridade Social, conforme suas possibilidades, mas não podem deixar de contribuir. O regime de previdência do servidor público é contributivo e solidário. É o que diz claramente o artigo 40 da nossa Constituição. Detalhe: nenhum outro dispositivo constitucional menciona expressamente o fato de existir solidariedade e geral de previdência social. Fica bem claro este princípio Por quê? Existe a solidariedade de toda a sociedade em benefício dos necessitados, através do BPC, prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovadamente não possui meios de própria subsistência, sua manutenção ou de tê-la provida por sua família. É uma renda mensal vitalícia, sendo que o beneficiário recebe a prestação sem nunca ter contribuído para o sistema. Está aí claramente o princípio da solidariedade. É uma renda mensal
O STF já decidiu que a contribuição do inativo é constitucional, com base neste princípio da solidariedade, segundo a ação direta de inconstitucionalidade 3.128 DF. Vale a pena você dar uma lida e conferir. Vamos no próximo bloco, e aí sim vamos tratar dos princípios constitucionais da Seguridade Social, que na nossa Constituição, artigo 194, parágrafo único, fala sobre objetivos da Seguridade Social. Abraço!